Ora, e como eu tenho vindo a anunciar desde o início da tarde, na sexta-feira de hoje, sala privada, convidados ao telefone, Dr. Nuno Trovão. Olá, Dr. Nuno, boa tarde, como está? Olá, Alexandra, olá, Luís, e olá aos nossos ouvintes. O Luís ainda não está no ar, que ainda não, é um de cada vez, hoje estou a ser mazinha. Oh, doutor, está-me a ligar de onde? Ou eu liguei para onde? Curiosa. Eu ligo para mim, estou no Porto. Está no Porto, na sua cidade bonita. Na minha quarentena voluntária. Muito bem. Ora, agora vou ao encontro do Dr. Luís Pinheiro. Boa tarde, Dr. Luís Pinheiro. Boa tarde, Alexandra, boa tarde, Nuno. Está onde, Dr. Luís? Em Famalicão? Em Lisboa, continua em Lisboa. Continua em Lisboa. Muito, eu gosto. À sexta-feira vou até às duas principais, sem discriminar as outras cidades, ok? Claro. De Portugal continental. Meus caros convidados, estamos a manter as regras, continuamos aqui mais 15 dias, foi decretado, não é? Esta quinta-feira, de emergência, portanto, nesta situação que a semana passada foi tão bem tema de conversa, relacionado mais na parte das senhoras, na gravidez. Hoje continuamos a falar de intimidade em tempo de pandemia. Dr. Nuno, vou passar-lhe a bola. O porquê da escolha deste tema? Onde é que quer chegar? Já estão duas perguntas numa. Com este tema, intimidade em tempo de pandemia. Bom, na verdade, o tempo da pandemia, o tempo de confinamento e de quarentena voluntária ou quarentena profilática, se assim a pessoa tiver tido indicação pelo médico, obriga-nos a imensas adaptações na nossa vida pessoal, profissional, gestão de tarefas entre família, cuidados dos filhos, os cuidados dos idosos mais dependentes, tudo isso. E aqui chegaria sempre o tempo de as pessoas se começarem a perguntar, mas e então o que é que acontece agora à minha vida íntima? No programa passado, se quiserem ouvir, já está disponível no nosso canal do YouTube, aproveitando a proposta da doutora Amélia Almeida, ginecologista, por causa da situação das grávidas, que mais rapidamente ficaram apreensivas, não é? Preocupadas com esta situação, e vimos que havia até algumas divergências nas recomendações, porque tudo lá está, é tudo muito novo. Em Portugal está-se a adotar uma atitude mais conservadora e zelosa e de fazer algum período de separação de mães e crianças, que acaba por ser difícil de encarar e discutível, porque o contacto próximo é muito importante para a mãe e para a criança, para o vínculo naqueles primeiros dias. No entanto, defende-se que mais vale prevenir que remediar, não é? Foi esta mensagem deixada pela doutora Amélia em relação às grávidas ou recém-mamãs, e agora vamos nós à parte do casal. Ou da pessoa solteira que vê agora a sua vida sexual separada, e entidade aqui bastante comprometida, não é? Pelo menos, dependendo da situação, mas no fundo vai ser mesmo assim. Infelizmente, este tempo obriga a que, de facto, nos restringamos de muitas coisas. E vamos começar por aqui a desenvolver. Se calhar passa agora a bola ao Dr. Luís. Eu ia dizer, se calhar está na altura de passarmos para o Dr. Luís, que é o entendido na parte de nos dar os exemplos práticos, que é aquilo que os nossos ouvintes gostam. Dr. Luís, intimidade, afetos, carinhos, beijos, carícias. Começamos, se calhar, por aquela parte que é a parte normalíssima de quando, por exemplo, um casal se encontra, não é? De se abraçar, de se beijar. Na sua opinião, estes atos devem manter-se ou não? Sim, falando mais particularmente desses casos mais práticos, acho que é importante esses contactos serem mantidos, especialmente se estivermos a falar de casais que estão num período de isolamento em conjunto, ou seja, que o seu nível de exposição é basicamente o mesmo. Claro, quando estamos a falar de casais que, por exemplo, um dos elementos ainda está a trabalhar, esta questão tem que ter outro tipo de cuidados acrescidos por causa da questão da contaminação. Mas também acho que é importante refletirmos um bocadinho quando estamos a falar de intimidade de casais, porque existem várias formas de intimidade. Exatamente, várias formas de intimidade. A intimidade é completamente diferente atualmente de um casal que não tenha filhos, de um casal que, por exemplo, tenha filhos. Sim. Ou seja, a intimidade, especialmente a intimidade sexual, que é uma das componentes da intimidade,
vai ficar bastante abalada, até por não haver aquele espaço próprio, visto que têm crianças em casa e que dificulta muito estas dinâmicas do casal. Mas pelo fator risco, Dr. Luís, para além do problema das crianças andarem a serandar pela casa, ok, menos à vontade, e agora a dúvida principal, tentando eu perceber que se estou isolada, sem trabalhar, se estou no mesmo espaço que o companheiro, que o marido, que o pai dos filhos, não é? Que os filhos, já me respondeu que não há qualquer problema, porque estamos todos dentro da mesma bolha, não é? De mantermos a normalidade. Mas no caso de um sair, ou de o casal, por exemplo, ser um par de namorados que esteja separado e se encontre, a intimidade, relação sexual em si, está afetada em riscos maiores por esta pandemia, por este vírus, pelo contacto físico, em todo sentido, pela toda a envolvência que a intimidade leva? Sim, eu aqui se calhar posso ajudar também, Luís, só para recapitular às pessoas, em termos médicos, é uma coisa muito importante. O coronavírus não é um vírus sexualmente. Ou Isso seja, não faz parte de uma doença sexualmente transmissível, porque ele não é transmitido pelos fluidos libertados pelos genitais durante a relação sexual. É libertado, sim, na saliva. Ora, e a saliva aqui vai contar como um veículo de contágio, como um fluido de contágio, não por causa de poder ser, digamos, engolida, passada para o sistema digestivo da outra pessoa, porque aí o vírus morre em meio ácido, mas o problema é sempre a parte respiratória. Portanto, se mantivermos em mente que o vírus é um vírus de infecção respiratória, de transmissão respiratória, isso permite-nos prever e calcular, no fim, o que é que vai ser implicado em nível de contacto íntimo. Por exemplo, se no beijo eu fico com saliva de uma pessoa que está infectada pelo vírus, naturalmente fico com alguma saliva na minha boca, o problema vai ser o vírus que se encontra nessa saliva passar pelos meus movimentos respiratórios, passar para a via aérea, a via respiratória, e então aí dá-se a transmissão do sistema respiratório para o sistema respiratório, mesmo que o veículo tenha sido a saliva. Portanto, o beijo está contraindicado em termos de prevenir o risco de transmissão. Agora, depende do contexto de cada pessoa. Se o casal estão os dois membros em casa, sem trabalhar, os dois de quarentena, e se de facto os dois não saem, ou só sai um para aquelas compras de primeira necessidade e vai com os cuidados da máscara, da lavagem de mãos. Portanto, sempre que há uma saída de casa há um risco. Se a pessoa cumpre os cuidados de desinfecção, de limpeza... lavar, exatamente. Lavar, não está indicado ainda atualmente que toda a gente ande por aí de máscara, embora se veja. Exceto as pessoas que estão a trabalhar muito tempo em locais como os supermercados, aí há as diretivas próprias de cada empresa. Mas se a pessoa quiser ir ao supermercado, não tem que ir de máscara, a não ser de sua consciência, se achar que está sintomática e que não quer contaminar os outros. Portanto, desde que vá a esses locais. Dr. Nuno, mas ainda se encontra, e alguns dos nossos ouvintes manifestam-no aqui em antena, principalmente pessoas com mais idade, que acham, e de forma errada, que só o facto de usarem a máscara lhe dá a liberdade para poderem andar por aí. E dizem, eu até vou com a máscara e ponho as luvas e vou e faço e aconteço e depois volto e está tudo bem, aqui, não é? Exatamente. Sem nos desviarmos do tema de hoje, é só fazer este parênteses que é muito importante. Exatamente, este parênteses, porque às vezes também temos os pais em casa. Muito, claramente. Pronto, a máscara chamada máscara cirúrgica, com que as pessoas andam na rua, ela só impede a pessoa de contaminar outros. Claro que protege minimamente, se alguém nos tossir para cima, protege de parte, digamos, das gotículas de água, as maiores, as mais pesadas. Não protege das mais pequeninas, das partículas que atravessam a máscara na mesma e nos podem infectar. Portanto, nós, ao usar essa máscara na rua, estamos a ser cívicos e a evitar de contagiar os outros. Para evitar o contágio de nós próprios, o essencial é mantermos a distância dos 2 metros nas pessoas na fila do supermercado, na farmácia,
e lavar muito bem as mãos frequentemente. E chegando a casa, deixar o casaco, a roupa exterior, os sapatos ali numa zona da entrada, onde depois fica, digamos, à espera de ser lavada, que é para não trazer risco para casa. Pronto. Então, chegando a esta parte em que os dois membros do casal está em casa e têm as saídas com cuidado, se já coabitam, a indicação é que não vale a pena isolarem-se um do outro. Pronto. Ok, portanto, podem manter a intimidade ativa. Pronto. Agora, se um deles está com sintomas, ou se está a ser vigiado pela linha da SNS 24, pelos médicos, ou se tem suspeita de ter a infecção do vírus, ou se até já deu o teste positivo, essa pessoa tem, idealmente, isolar-se-ia de quem tem em casa, ia para um outro compartimento, para uma outra casa, enfim, tudo isto seria muito... Num todo, claro. ok? Pronto. Num todo. Mas, então, digamos que a pessoa está com alguns sintomas gripais, que até não fez o teste, porque agora também mesmo para até fazer o teste, às vezes acaba por não correr sempre da mesma maneira, em todos os sítios, mas a pessoa tem uma suspeição. Então, se a pessoa tem uma suspeição, vai tentar isolar-se ao máximo em casa dos outros, não é? Conviver a mais distância, cuidar de limpar os utensílios, evitar partilhar utensílios. E claro que o contacto íntimo, por exemplo, através do beijo, esse não pode ser feito. É assim, falemos de toque corporal. Pode. As pessoas podem se tocar desde que lavem as mãos. As pessoas podem se tocar e estar próximas uma da outra, desde que, se calhar, a que está doente use a dita máscara e a outra, pelo simples não, também. Se há disponibilidade de máscaras para toda a gente comprar e ter em casa, é discutível. Se devem estar muito tempo juntos, com um toque corpo a corpo, também se calhar seria de evitar. Agora, pelo toque só em si, e se houver lavagem de mãos, não há esse risco de transmissão. Mas eu diria que a atividade sexual fica assim comprometida. Não é, Dr. Luís? Agora passa a bola ao Dr. Luís. Continuamos a estar aqui, por aquilo, eu estou a tentar ouvir os dois e aqui como uma pessoa que está como ouvinte, não é? Estou como vosso ouvinte, eu fico ainda na dúvida, portanto eu continuo a ter a minha intimidade comprometida, seja como for, estou sempre aqui com algum receio. E continuo a colocar a pergunta, num casal de namorados que não coabitam no mesmo espaço, que já não estão juntos, por exemplo, há 15 dias, que nenhum dos dois tem qualquer sintoma, quando se encontram, devem ter a prática normal da sexualidade, assim muito diretamente, sem qualquer cuidado? Dr. Luís Pinheiro? Eu acho que... Mais direto do que isto é impossível. Eu sei que sim, eu acho que não. Ou seja, acho que não devem ter. Acho que é preciso... Não devem arriscar, exatamente. Não devem correr o risco. Acho que neste momento e na altura que estamos a passar e com o aumento dos casos positivos de Covid, acho que é necessário também toda a gente fazer um esforço e pensar que este momento temporal curto, esperemos que seja curto, que estamos a passar, também temos de fazer o nosso papel e sermos ativos também em conter este vírus. Então, automaticamente, temos dedicado alguns desses comportamentos e esses comportamentos também que fazem parte da nossa intimidade. Sermos responsáveis neste sentido também. Exatamente. A responsabilidade não é só quando vamos aos supermercados ou quando vamos fazer as outras atividades diárias. Também estão nesses pequenos comportamentos e nessas pequenas interações. Muito bem. Ora, mais explicado do que isto, Dr. Nuno, seria difícil, ok? Exatamente. Agora, costuma-se dizer que, e aqui na sala privada, não temos tabus, é quase como as doenças sexualmente transmissíveis, depois fica na consciência de cada um, não é? Estar por conta e risco. No entanto, alertar, Dr. Luís Pinheiro, que estas doenças, este vírus, não se pode comparar às doenças sexualmente transmissíveis, de forma nenhuma. Claro que não. Estamos a falar de duas realidades completamente diferentes, até como o doutor falou aqui, o Covid é uma doença, é um vírus que não se propaga através de fluidos sexuais e também o seu tratamento é completamente diferente, até porque
estivemos a falar de infecções sexualmente transmissíveis, que é todo outro campo e outra discussão que sai um bocadinho da esfera do programa de hoje. Exato. Existem infecções sexualmente transmissíveis que atualmente não existe uma cura provavelmente para elas, existe um tratamento crónico para diminuir. Mas para o o Covid efeito existe um tratamento, no entanto, isto ainda está tudo muito, muito desconhecido, como o Dr. Nuno fez referência, mesmo no caso das grávidas, também na sexualidade, as pessoas ficam reticentes, não é? Porque se é uma doença respiratória e por mais que não se queira, acaba-se por, numa atividade sexual, respirar mais, não é? E é difícil não termos, a não ser que os dois seres consigam estar com a máscara, que eu acho difícil, respirar e todo aquele calor humano que é transmitido num ato sexual não possa ser transmitido aqui pela parte da saliva, uma vez que, pensando que ambos tomaram um banho e fizeram um duche juntos e etc, não é? Tomando aquele cuidado, também não será se calhar muito confortável. Lá está, o problema é sempre que as máscaras que as pessoas eventualmente consigam comprar e ter em casa, mas isso até problemas dele e esse embarcamento, não é? O problema é que essas máscaras não impedem a pessoa de apanhar a infecção, não é? Não filtram todas as partículas. Eu vou-lhe chamar vapor d'água, tecnicamente não é vapor d'água como a gente aprendeu na escola de água em estado gasoso, mas são gotículas tão leves e tão pequeninas que na verdade pairam no ar. Dr. Nuno, foi dito pelo um outro doutor, portanto aqui um clínico geral na cidade hoje, deixa-me ver se eu não comento aqui nenhum lapso naquilo que eu tentei retirar da informação do doutor, eu ia dizer que também acho que é Nuno ou Bruno, aqui da nossa unidade hospitalar, que ele diz que o maior risco está nas cutículas, como o Dr. Nuno está a falar, que ficam no solo, que é onde elas conseguem estar mais tempo vivas. Ou seja, as gotículas de água, portanto, pelo seu peso, caem e ficam nas nossas mãos, na nossa roupa, no solo à nossa frente, e que depois vamos pisar e levar para casa, etc. Daí até se ter que desinfetar as patinhas dos animais quando se vai mesmo passear à rua. O problema disto, lá está, o vírus transmite-se. Imaginemos por essas gotículas de água. Se imaginarmos o vapor de água que aprendemos na escola, nós quando expiramos, deitamos para fora o vapor de água, não é? A água em estado gasoso. As gotículas são algo parecido, mas são mesmo fisicamente água em estado líquido, mas muito, muito pequeninas que não se vêem e que pelo seu peso conseguem pairar no ar um pouco até cair ao chão. E estas máscaras, para guiar aqui que estávamos, não filtram todas essas gotículas, portanto, não filtram a totalidade e, portanto, a pessoa podia estar a inspirar as gotículas emanadas pelo parceiro. Ainda que estivessem os dois com máscara e com muitos cuidados, seria sempre estranho, porque respirar teriam de estar e poderiam, de facto, contaminar-se. Se, de facto, isto é uma gestão de risco, se já estão a coabitar na mesma casa e são assintomáticos, têm os cuidados a sair, podem manter e até devem, porque é uma monotonia, se calhar agora está tanto sempre em casa, a não ser que haja o problema de gestão de espaços e de rotinas com as crianças também estão em casa, e isso é uma dificuldade. Se não, se de facto, se é o casal que vive ainda separado, ou os namorados, na verdade não é prudente estar a arriscar, sair de casa e ir ter com outra pessoa, até porque nas pessoas mais jovens muitas vezes pode estar ainda sem sintomas, que é o que se chama assintomático, e ter o vírus e transmitir a outra pessoa. Agora, por exemplo, não falamos aqui um casal, não é, que vive junto e que um deles ficou durante um tempo em vigilância, em quarentena, ou teve a infecção, ou esteve com sintomas gripais e pronto. De facto, aquilo para eles poderem retomar, quando retomar a atividade e até deixar a medida do próprio isolamento em casa e da separação um do outro em casa, é preciso que a pessoa esteja sem febre pelo menos há 3-5 dias, isto já sem tomar medicação nenhuma para baixar a febre, para não mascarar, ou seja, é preciso não ter a febre há uns 5 dias naturalmente, já não ter sintomas respiratórios, no global vá deixar aquele período dos 14 dias da quarentena. Que é exatamente, e ter, digamos, essa reavaliação médica de que tudo está bem. E para o teste, doutor, onde é que ele entra aqui depois dos testes estarem negativos? Perdão? Os testes. Se conseguirem fazer, se derem negativos. Depende se a pessoa fizer teste ou não. Essas políticas mudam de dia a dia. Mas imaginemos que a pessoa não fez o teste, mas que existia uma alta suspeição. Ora, vamos lá ver.
é como qualquer outro caso de pessoa com gripe, se calhar deve frenar um bocadinho a atividade sexual também se não quer pegar gripe a outra pessoa, Exato. não é? Pronto. Quando tudo já que não seja viral, vamos aqui Exato. resumir, tudo que Exato. seja viral, Dr. Luís Pinheiro, na parte da intimidade devemos ter muito cuidado e precaução, não é? Porque é passado, é vírus. Explique-me lá melhor isto, doutor. Estamos aqui a falar em tempo de pandemia, mas no nosso dia-a-dia, e não querendo também sair aqui do tema, nós estamos sempre sujeitos a vírus, uns mais fortes que outros. Estava o doutor Nuno a dizer, depende do vírus. Eu não sei se ajudava muito as generalizações. Pelo contrário, entendemos que este é um vírus respiratório. Passa de um sistema respiratório para outro sistema respiratório. Nas outras doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente as víricas, o vírus do herpes ou do HIV, estamos a falar de vírus que estão mesmo nas secreções sexuais, no sêmen, nos fluidos vaginais, etc. E, portanto, são modos de transmissão completamente diferentes. E, portanto, que as pessoas tenham esta impressão, não é? Agora, eu se calhar ia desafiar o Dr. Luís acerca da intimidade, mesmo quando os contactos estão restringidos por estas medidas de isolamento, um conselho, sim. Como é que podemos minimizar isto? Vamos lá, Dr. Luís, que temos 6 minutinhos. Nesta altura, nós em todos os momentos tivemos que inovar a nossa forma de trabalhar, tivemos que inovar a nossa forma de contacto com o mundo exterior, e acho que também estamos num momento em que temos que inovar a nossa forma de intimidade, principalmente mesmo naqueles casais que não podem estar presencialmente uns com os outros. E, portanto, como o doutor não está a falar e bem, a questão das chamadas telefónicas poderá ter algum cariz mais íntimo, as videochamadas, ou seja, tudo que de certa forma consiga diminuir esta falta de intimidade que advém da pandemia de Covid. Ou seja, uma videochamada, Dr. Luís, Dr. Nuno, pode aqui transmitir o mesmo carinho, o mesmo afeto, porque se ele é sentido à distância, o outro consegue recebê-lo, não é? E com a imagem ainda é mais sentido, ainda é mais perceptível. Eu acho que não é bem uma substituição, porque não é igual. Quando nós claro que não é igual, obviamente, mas para minimizar aquela saudade. Exatamente. Eu acho que para minimizar é um instrumento que está mais ou menos à disposição de quase toda a gente atualmente, que pode fazer com que... Eu até ia brincar com esta situação, não devia brincar, mas vou brincar com ela porque às vezes precisamos de desanuviar um bocadinho. Claro que sim. Antes disto, já havia casais que gostavam um bocadinho disto a título de fantasia. Exatamente. Porque não fazê-lo como uma fantasia, porque o nosso imaginário, isto é mais para o Dr. Nuno, não tem infinitos nem dimensões. É isto eles chamavam o sexo seguro. Sim, a prática do sexting ou das chamadas eróticas, dos envios de mensagens eróticas, fotografias, contanto que a pessoa não se engane nem deixe cair nas mãos erradas. Lá. Exatamente, dentro da confiança. Essa parte é mais complicada. Exatamente. Naturalmente que é uma solução, assim como, por exemplo, a pornografia, em alguns países, em Itália, por exemplo, foi imediatamente disponibilizado o acesso material pornográfico na internet, precisamente por assumir que as pessoas têm estas necessidades na mesma, corporais e mentais até, da sexualidade, e seria melhor utilizar a pornografia do que permitir que as pessoas não cedessem à asneira e à tentação de sair de casa para ter encontros, e portanto acabava por ser preferível essa forma de viver a sexualidade a sexualidade é algo natural e brincar com a situação. E difícil de controlar no nosso corpo humano, Dr. Luís Pinheiro. Agora eu tenho 1 minuto e meio para cada um. Aproveitando eu vou ceder o meu 1 minuto e meio novamente aqui ao Dr. Vai ceder, é muito simpático o Dr. Nuno. Dr. Luís Pinheiro, uma mensagem que engloba esta parte e que possa também ajudar as pessoas, porque a saudade acontece em todos, mas principalmente no amor, no afeto. Já falamos aqui, demos esta dica, não é? Para que as pessoas tenham todo à vontade de o fazer em segurança. Deixo-lhe a palavra, dirija-se então aos nossos ouvintes com aquilo que é o melhor de si. Claro que sim. Neste momento, a questão da intimidade está a ser um bocadinho posta de lado, principalmente nos casais que não estão
a coabitar e a viver e a passar este processo tudo juntos. Neste sentido, é necessário aqui que cada um e cada uma de nós reinventem a forma como conseguimos viver a nossa intimidade, seja através de mensagens, telefónica, SMS, videochamada, através do computador, qualquer linha que seja possível e que seja confortável para as duas pessoas, porque também é importante falarmos aqui do conforto seguras e confortáveis para a pessoa, para as duas pessoas neste caso, e acima de tudo vermos isto sem vergonha, porque é muito comum nós, quando estamos a falar... que tenham os dois à vontade para o fazer. Exatamente, porque é normal quando falamos de questões de intimidade e de exploração da intimidade que tudo que é novo, exatamente, as pessoas fiquem mais acanhadas e com mais vergonha e não percebem, e é importante que todos nós percebamos e os nossos ouvintes percebam que a não intimidade tem nada de mal. E não tem nada de mal e é uma necessidade fisiológica do ser humano. A relação sexual e a interação sexual é uma necessidade como qualquer outra. E nesse sentido, da mesma maneira que nos alimentamos, também temos de começar a olhar para a sexualidade e para a intimidade de uma forma mais natural, sem preconceitos e de forma muito mais leve. Eu ia terminar como um alimento. Exatamente. Algo diferente. Exatamente. Para os dois, uns segundinhos de um bom fim de semana. Muito obrigada ao Dr. Luís mais uma vez, ao Dr. Nuno. Esta é a minha parte e as minhas despedidas para eu sair para o sinal horário. Rapidamente. Dr. Luís, até breve. Até breve, até à próxima e muito obrigado por mais este momento. Obrigada eu, Dr. Nuno Trovão. Obrigado também, encontramos no próximo programa e para todos tentem superar este período o melhor que podem e porque não aproveitar o tempo a mais para refletir também na vossa intimidade, quem se tem em casa ao lado, quem não se tem.